O que ela disse? Mata. Olha aí o que ele fez, ó. Mata. Olá pessoal, meu nome é Newton Oshiro e hoje nós vamos analisar o caso do jogador Daniel. O jogador Daniel foi brutalmente assassinado em 2018, aos 24 anos. Daniel teve carreira meteórica no futebol, tendo jogado por Botafogo e São Paulo, por exemplo, e infelizmente perdeu a vida nas mãos de Edson Brits. Edson Brits, ele foi já julgado, condenado e é réu confesso no caso. Por que eu trago essa análise? Porque há poucos dias atrás ele deu uma entrevista e nessa entrevista ele alega ter novos fatos. Ele alega que ele não foi o mandante da execução. Inclusive ele conta o porquê emasculou o jogador. Emasculou significa mutilar os órgãos genitais. Foi um crime brutal e nós vamos ter acesso à primeira entrevista desde que foi preso de Edson Brits. Será que ele mente ou diz a verdade? Vamos descobrir juntos no vídeo de hoje. Vamos então à análise do vídeo. Os créditos da reportagem são do Balanço Geral. E fique atento a microexpressões faciais, linguagem corporal. Sei que você está acompanhando aí o canal, então já deve ter muita coisa que você já sabe, né? Vai deixando aí para mim nos comentários o que você conseguiu pegar já. Vamos lá, vou soltar o vídeo para vocês. Não. Nesse período, ele foi a júri popular e, para surpresa de todo mundo, preferiu de novo ficar calado. Então agora eu te pergunto, Edson, no seu julgamento, você não se pronunciou. Por que falar agora? Na verdade, eu acho que é o momento agora, é o momento de falar. E foi por isso que eu escolhi vocês e a oportunidade de poder colocar algumas coisas que eu não consegui colocar aquele dia. E eu acho que eu vou ter oportunidade nessa entrevista. Há segredos nesse crime não revelados? Sim. Você está disposto a falar sobre eles hoje? Sim. O Brasil inteiro te conheceu como o assassino do jogador Daniel. Quem é o Edson Brits por trás desse crime? O Edson Brits é um cara da hora. O Edson Brits é um ser humano. O Edson Brits é um trabalhador brasileiro, lutador, vencedor. O Edson Brits é um super, hiper, mega pai que sempre colocou a família acima de tudo e de todos. Muito bem, pessoal, nessa primeira parte aqui algumas coisas chamam a atenção. Primeira coisa é a postura dele de peito aberto, tá? Quando você se põe numa posição, perceba que as mãos dele não estão na altura do tórax, então ele não está gesticulando aqui. E o fato dele fazer isso significa que ele está com as mãos repousadas, provavelmente sobre as pernas, e ele está com o peito aberto. Isso significa uma vontade de dizer a verdade. Mesmo que seja a verdade dele, não estou dizendo aqui o que é mentira e o que é verdade, mas ele está disposto a contar a verdade dele. Outra coisa que chama a atenção aqui é a preocupação dele com a estética. Ele está com o cabelo muito bem penteado, o cabelo bem cortado, a barba está relativamente bem feita. Significa que ele é uma pessoa vaidosa. Isso vai fazer sentido quando eu disser para você que ele se refere a si mesmo na terceira pessoa. Então a repórter pergunta, quem é Edson Brits? E ele diz, Edson Brits é isso, isso e aquilo. Em geral, as pessoas costumariam dizer, bom, eu sou assim, assim, assado, ou eu não sei te responder, eu. Ele não, ele coloca ele como uma terceira pessoa. Isso significa que ele tem uma autoimagem muito bem formada dele. E essa autoimagem, para ele, é importante. Então percebe-se que é uma pessoa que tem esse tipo de pensamento. Então ele se engrandece, é uma coisa interessante de você perceber. Agora, nessa primeira parte também ele demonstra genuinamente um sentimento de tristeza e arrependimento. Olha só, quando ele começa a falar da família, tá? Então eu vou voltar aqui um pouquinho. Quem é Edson Brits? Ele vai começar a responder e você vai perceber que logo depois dele falar da filha dele, ou seja, eu sempre fui um grande pai, aí ele começa a mudar a expressão. Vamos lá. O Edson Brits é um trabalhador brasileiro, lutador, vencedor. O Edson Brits é um super, hiper, mega pai. Aqui ele começa a ter expressões de tristeza. A expressão de tristeza é reconhecida quando você coloca o lábio dos dois lados para baixo e há uma junção das sobrancelhas. É como se você fizesse assim.
essa é uma expressão de tristeza. Eu vou deixar aqui na tela um comparativo para você, mas perceba que ela vai se acentuando, olha só. Aí, ó. Tá vendo? Nesse frame dá pra ver muito bem a cara de triste dele, não é? Sempre colocou a família acima de tudo e de todos. Os olhos começam a lacrimejar. Então, nesse ponto, a tristeza e arrependimento vêm genuinamente. Isso é real. Agora, você pode pensar, bom, ele tá se arrependido porque tá preso e vai ficar preso por um bom tempo. Pode ser verdade. Fato é que ele sentiu isso daqui. Agora você vai ver um trecho de uma reportagem que foi feita alguns meses atrás com a Alana Britz, que na verdade é a filha dele. Vamos acompanhar. Bárbaro. Eu lembro de ver meu pai de um jeito que eu nunca tinha visto. Ele estava extremamente transtornado, o olhar de ódio, de raiva. Eu acho que no fundo ele não estava acreditando que estava acontecendo tudo aquilo, sabe? Foi quando o Júnior abriu a janela. E essa que fala agora é a ex-mulher, é a ex-esposa Cristiana Britz, que também foi indiciada no processo, porém ela foi absolvida. Mas fique comigo até o final, porque tem uma reviravolta nesse caso aí. Janela, e pegou ele pelo pescoço, eu saí pela janela. Um caso cercado de segredos. Quando que ele contou que ele assassinou o Daniel? Ele nunca chegou assim pra mim e falou, matei. Naquela noite, eu fui violada, eu fui invadida, fui abusada. E o que aconteceu? O que ele fez com você naquela noite? Tirou as calças, subiu em cima de mim, passou o pênis, tirou fotos, né, que eu vi depois, porque eu tava apagada, tava dormindo. Bom, pessoal, aqui é um trecho muito curto para a gente poder analisar com precisão, mas uma coisa eu posso dizer para vocês. Depois eu vou fazer um vídeo só analisando o depoimento dela, tá? Então fica ligado aí que eu vou colocar. Mas uma coisa que me chama atenção no depoimento dela é que nesse trecho é que ela faz questão de justificar, né? Então, quer ver, ó? Então ela fala assim, eu fui violada, né? E tudo isso aparentemente com uma comoção muito grande, né? O que eu não duvido, pode ser que sim, que ela tenha se sentido violada, tenha ficado com raiva, né? Me pareceu um choro mais de raiva aqui. E aí, o que acontece? Ela fala, e aí depois eu vi as fotos. E quando ela fala que viu as fotos, aí ela já entra com uma justificativa. Então, eu vi as fotos porque eu vi depois, né? Porque eu tava apagada. Então, sabe, com um cuidado excessivo assim com esse detalhe. É a única coisa de bandeira vermelha que eu posso levantar para vocês. Mas não perca, depois eu vou fazer um vídeo somente da entrevista dela e eu vou colocar aqui no canal para vocês. Vamos continuar. Ele só tentou proteger a família dele. 3 jovens que estavam com ele no carro acabaram inocentados. O Ministério Público recorre da sentença. A polícia alega que você teria dito, aqui não faça isso aqui, como se estivesse dando uma indicação de que esse crime poderia acontecer fora da sua casa. Isso aconteceu? Você queria isso? Não. Eu não queria que nem batessem nele. A todo momento pedia por ele para pararem com as agressões, clamando pela vida dele. Por todo esse tempo, Edson Britz permaneceu em silêncio. O que você viu naquele quarto? Quando eu abro o blackout, eu vejo o Daniel em cima da Cristiana. Eu dou um passo, pulo a janela, entro para dentro do quarto. Primeiro eu olho aquilo e falo, cara, o que é isso? O que está acontecendo? O que significa isso? E já começa a bater no Daniel. Começa a bater no Daniel. Em um determinado momento ele queria falar. E ele falava para mim, ela que me chamou. Ela que me chamou. Fiquei sem entender aquilo. Continuei a bater nele. Se eu te falar assim, eu entendi o que está acontecendo, eu não consegui entender. Eu sarei na hora, porque eu falei, cara, que loucura que é essa aqui.
Tá, nesse momento aqui, quando ele narra os fatos, ele tem uma expressão muito clara aqui de raiva, né? Então, mesmo depois desse tempo todo, 7 anos, se eu não me engano, que se passou desde a condenação, ele demonstra ainda muita raiva quando lembra do acontecido. A raiva, ela é identificada quando os olhos, a pálpebra inferior, ela levanta e você fixa mais o olhar, né? Além disso, você pode ver o maxilar dele aqui, também bem tenso, né? E a boca dele também dá sinais dessa raiva que ele não está fazendo questão de conter aqui, ele realmente está com raiva e está demonstrando. Vou deixar para vocês aí um comparativo da raiva. A cena que você viu ali era de uma violência sexual? Como que eu vou responder isso para você? É uma pergunta que eu não sei responder para você. Porque até então, ao meu ver, sim, era. Mas, como eu te disse, eu só vi ele. Eu só consegui ver ele. Percebeu agora quando ele arregala os olhos? Eu só vi ele, eu só consegui perceber ele. Essa regalada de olhos, na verdade, geralmente antecede algum ato violento, né? Não que ele vá fazer algo aqui, mas ele lembrou-se daquela situação e abriu os olhos, mais uma microexpressão de raiva aí. Mas, como eu te disse, eu só vi ele. Eu só consegui ver Aí, os olhos arregaladões, assim, ó, com muita raiva aqui, realmente. ele. Eu só consegui ver ele e ela na cama. Aí começam as agressões. Os meninos vêm e perguntam pra mim o que tá acontecendo. Eu falo, cara, esse cara aqui, esse maluco aí, ó, cara louco aí, ó, começa a bater. Bater. Eu bati mais do que todo mundo, com certeza. Minha fúria, minha raiva era maior. Não entendia aquilo ali, o que estava acontecendo. Como esse crime evolui de uma agressão grave, séria, para um homicídio tão brutal? Eu não quis isso pra mim. Eu não procurei isso. Eu não procurei acabar com a minha vida. Eu não procurei estar todos esses anos preso. 7 anos se passaram. Eu não procurei deixar uma mãe sem um filho. Eu não procurei deixar uma coisa interessante, ó, aqui, ó, nesse frame você percebe claramente que ele projeta o queixo para frente, né? Essa projeção de queixo para frente, geralmente são pessoas agressivas, são pessoas que realmente têm muito pouco autocontrole, né? Essa projetar o queixo para frente significa invadir o espaço do outro, significa projetar-se para a frente do outro. Então ele tem essa característica, assim. Então mesmo preso, ele realmente continua com o queixo erguido, né, apontando sempre para frente. Uma filha sem o pai. Eu não fui procurar nada disso. Eu não fui procurar. Eu estava na minha casa, lá é o meu lar. Aquela cama era a cama que eu dormia. Lá é a minha casa. Aqui, ó, nesse frame, ó, esse movimento aqui na linguagem corporal é bem importante, tá? Quando a pessoa costuma fazer assim, apontando para baixo, é um sinal de dominação. Então, claramente, aqui ele é uma pessoa que sempre esteve acostumada a dominar o outro. Então, esse sinal é importante. Aqui, nesse caso, ele fala que lá é minha casa, ou seja, eu que mando naquela área ali. Não era um puleiro, não era uma fuleiragem. Foram atiçar, aguçar o ódio, a ira, a raiva, a violência dentro de uma pessoa que até então era tranquila. Eu bato no peito que eu matei, é a verdade? Tá, aqui quando ele fala, é uma pessoa que era tranquila. Ele dá o pitch dele muda um pouquinho, vai um pouco para um agudo, então me parece aqui uma incongruência. Me parece que ele não tem tanta certeza de que ele era realmente assim tão tranquilo. Vamos acompanhar de novo. Dentro de uma pessoa que até então era tranquila. Tranquila. Uma pessoa que era tranquila. Percebe? Eu bato no peito que eu matei, é a verdade. Infelizmente, uma tragédia. Porém, outros agridem e falam que não fizeram nada. E nem pro júri vão. Nem aparecem nos autos. É assim que funciona? Não é. Então, nesse momento aqui, ele faz uma expressão de nojo, né? Então, por exemplo, quando ele fala, quer dizer que uns fazem e outros não. O nojo, ele é bem caracterizado quando essa parte aqui do nariz levanta um pouco os lábios, né? Tipo, fica meio tipo... Então, quando ele levanta essa parte aqui, fica muito bem caracterizado o nojo, né? Pensa você cheirando uma coisa nojenta.
né? Então o nojo dele aqui está em dizer que ele está pagando e os outros que também participaram estão livres, né? Vou deixar também aqui para você comparar o nojo. Não é mesmo? A gente sai pela sala, eu saio com o Daniel depois de um tempo, não sei te precisar quanto tempo durou aquilo ali, a gente sai da sala, eu passo pela sala, eu escuto a Cristiana falar pra mim, ó, não mata aqui, não mata esse cara aqui dentro da nossa casa, não faz isso aqui, mata lá na rua. Eu passo com ele e escuto aquilo, e aquilo me soa como um isqueiro, um estopim. Porque até então a minha ideia sempre foi ficar ali e chamar a polícia. Eu tinha isso na minha cabeça. Vamos lá, pessoal. Algumas coisas aqui me chamam a atenção. Quando a repórter pergunta sobre o que ele teria ouvido da Cristiana Britz, ele fala com muita segurança, é verdade, porém ele nunca busca referências auditivas, tá? Só para você entender, os nossos olhos, eles apontam qual informação que você está buscando no cérebro. Então, se você olha para cima, você está buscando informações visuais. Se você olha lateralmente, significa que você está buscando informações auditivas, na altura do ouvido. E quando você olha para baixo, você está se perguntando, está fazendo uma pergunta para si mesmo, né? Eu não percebi, pelo menos aqui no vídeo, ele ter olhado para a lateral, né? Então não sei se ele buscou a referência do que ela falou mesmo. Esse é um ponto. O segundo ponto aqui, importante também, é que ele balança a cabeça quando ele falou que a intenção dele não era matar, era chamar a polícia. Vamos ver de novo? Não, chamar a polícia aí, esse cara tá pensando o que ia fazer isso aí na minha casa? Então ele faz uma micronegação, é como se a minha intenção era chamar a polícia, fazendo assim com a cabeça, percebe? Não, chamar a polícia aí, esse cara tá pensando o que ia fazer isso aí. Esse cara tá pensando o que ali? Então esse movimento inconsciente, que você fala uma coisa e faz assim com a cabeça, é uma bandeira vermelha no caso dele aqui, né? Na minha casa. Vamos deixar muito claro, o que te soa como esse estopim, esse gatilho? Quando a Cristiana fala isso pra mim, não mata aqui, mata lá na rua, não faz isso aqui dentro de casa. Você ouviu da boca da Cristiana, mata lá na rua? Sim. A Cristiana nega que falou isso. As duas meninas também confirmam, né? As duas meninas confirmam que ouviram isso, declina isso no processo, né? Então... Muito bem, agora ele deu uma olhadinha realmente para o lado, mas assim... É impossível dizer se ele está dizendo a verdade ou não. Fato é que há mais testemunhas que comprovam a versão que ele está dizendo agora, que a Cristiana Britz realmente falou assim, não mata aqui. Então, vamos lá. Então daí, será que tem 3, 4 pessoas mentindo e ela está falando a verdade? Você está culpando a Cristiana. Eu tô falando para você o que aconteceu. Eu não tô aqui para culpar ninguém. Quem vai culpar a Cristiana não sou eu. Por que você não falou isso antes? Eu não falei isso antes, Thaís, porque eu queria proteger a Cristiana. Por isso. E por que agora essa proteção não precisa existir? Porque agora ela não faz mais parte do meu rol de proteção. Então eu não preciso proteger. Então eu vou te perguntar agora de forma direta. Você decidiu se posicionar dessa maneira agora porque ela se separou de você? Absolutamente. Absolutamente. Claro que não. Muito pelo contrário. Repito. Você tem mágoa da Cristiana ou raiva e por isso você está dizendo isso agora? Nenhuma. Eu só estou aqui para falar a verdade. Quando ele fala nenhuma, eu só estou aqui para falar a verdade. Nesse momento, me parece que ele tem raiva sim, né? Os olhos mudam, ele abre mais os olhos, como se fossem fixados em uma presa. A tensão no maxilar aumenta e ele tá dando todos os sinais com a boca de que tá com raiva. A raiva, quando você vai perceber, é quando a boca abre horizontalmente. Então ela não tá para baixo, no caso de tristeza, lembra? Triste. E quando abre horizontalmente, é um sinal, uma microexpressão de raiva. Então me parece aqui que ele sente sim raiva dela. Quando você saiu de casa, qual era a sua ideia? O que você queria fazer com o Daniel? Era largar ele num lugar, pelado, para ele passar vergonha. E para que a faca? Era isso. Eu peguei a faca sim, mas não com o intuito de matar ninguém. Mas quando eu vi a foto, as mensagens, foi ali que eu decidi.
Essa informação é nova. Sim. Chegou no caminho, a gente estava indo na BR, tocou meu telefone celular. Eu pego para atender, vejo quem está me ligando, rejeito a ligação. Cristiana estava me ligando. Eu não atendi 2 vezes, ela me mandou 3 fotos, que eram as fotos dela lá na cama que o Daniel tinha tirado. Até então não tinha visto. Como a Cristiana teve acesso a essas fotos? Ela estava com as fotos, mandou para mim. Eu vejo essas fotos e logo uma mensagem de voz junto. A Cristiana reafirmando o que ela tinha falado para mim lá atrás. O que ela disse? Mata. Olha aí o que ele fez, ó. Mata. Nesse momento ele fala com bastante convicção, né? E pelo menos esse contato visual, né? Ele não evitar o contato visual é um sinal, uma bandeira positiva, digamos assim. Geralmente quando alguém está mentindo, ela vai desviar o olhar, então ele fala com bastante segurança. Agora, difícil dizer se ele fala a verdade quando ele diz que ele recebeu essas mensagens, quando ele começa a falar, mas ela ligou 2 vezes, eu não atendi, e ela me mandou 3 fotos. Então vamos lá, quando a história é real, muitas vezes, não há necessidade de você colocar tantos detalhes. Então perceba que ele se atém muito a números. Então ela me ligou 2 vezes, eu rejeitei as 2, depois ela me mandou 3 fotos e etc. Então assim, pode ser que ele tenha aumentado a história ou mudado de alguma forma. Mas no momento em que ele fala o que tinha no áudio, ele falou mata. Nesse momento ele pareceu sincero. Como eu disse para vocês, pode ser que ele mesmo acredite nessa versão, mas de toda forma ele está bem seguro aqui. A defesa da Cristiana alega que você estava com o telefone do Daniel, que você viu a foto que o Daniel enviou para o primo e as mensagens e que ali você teria decidido matar. Não. Você estava com o telefone do Daniel? Não, o telefone do Daniel foi destruído lá na casa. Em que momento você decidiu matar? Na hora que eu peguei o telefone, que eu vi as mensagens, que eram as fotos, no caso que eu ouvi o áudio, ali eu decidi. Eu já estava fora de mim, numa violenta emoção, que é o que eles falam, que o que acontece com a pessoa que fica cega, a pessoa que não enxerga nada, a pessoa que não consegue ver o que está acontecendo, quando eu vi já tinha acontecido. Pessoal, só para vocês entenderem aí, que vocês que acompanham o canal, violenta emoção, juridicamente isso existe mesmo, tá? Então, quando a pessoa comete um crime ou comete um ato impulsivo, é possível sim que legalmente a pena seja reduzida quando você alega violenta emoção. Significa o quê? Que o seu cérebro ele tem 2 partes, a racional e a parte instintiva. Na maior parte do tempo o seu racional está ligado, então você tem inibições, tem algumas coisas que te impedem, por exemplo, de sair correndo pelado na rua, ou de sair gritando com as pessoas, ou socando as pessoas. Quando você entra nessa violenta emoção, você acaba, o cérebro desliga a parte racional e toma conta só o seu instinto. Então isso é realmente psicologicamente e juridicamente reconhecido. Você está entendendo a seriedade disso que você está falando aqui agora? Com certeza, muito. Se eu não estivesse entendendo, não falaria a verdade e você não estaria aqui. Porém, eu não consigo entender na minha cabeça como o autor está preso e condenado e a mandante foi absolvida. Tô pagando e caro, muito caro. Tiraram tudo de mim. E eu vou te falar, cada um tem que pagar pelo seu crime. É justo? Sim, Thaís, é justo. Tô preso, cometi um crime. Eu tenho que pagar pelo meu crime. Porém, hoje é o dia de todo mundo comer o que está no prato. Todo mundo vai comer o que está no prato. O que muda para agora você entregar a Cristiana, se não um desejo de vingança? Negativo. São os fatos. É a realidade do fato. Tal fato que ela mandou isso para mim e nessa mesma semana a gente foi para a loja de celular para poder levar o telefone dela para poder resetar. As mensagens que estavam no seu celular, o que você fez com elas? Elas permanecem no meu celular ainda. O celular nunca foi apreendido pela polícia? Nunca. Eu gostaria de ter acesso a essas mensagens. Nesse momento a resposta é não. Você entende que é estranho você não me entregar esses áudios dizendo que tem os áudios?
Sim, faz No muito mínimo tempo. estranho. Faz muito tempo, né? A gente tá falando de 7 anos, né? Vou te pedir de novo, me entrega esses áudios. Como eu te disse, no momento certo, pode ter certeza que Então, esse sorriso fora de hora é a segunda vez que ele faz isso, tá, pessoal? Tá vendo que ele tá sorrindo fora de hora? É uma tentativa de você desescalar a situação, de emocionalmente você se mostrar uma pessoa mais empática, uma pessoa mais simpática, na verdade. Então, isso aconteceu no caso da Vitória Regina, um dos suspeitos que eu analisei também tinha esse sorriso fora de hora. É como se ele quisesse se livrar da situação, se livrar das questões, promovendo um ambiente mais leve, tá? Então isso é um recurso bem utilizado quando você quer desescalar a situação. Então eu sou um cara legal, vamos na manha, vamos mais de boa, percebe? Isso acontece bastante. vai aparecer esse telefone. Pode ter certeza que vocês vão ser os primeiros a ver, mas a gente está falando de um crime. Por que você acha que eu tenho obrigação de mostrar um telefone de um crime para você? Não tem obrigação de mostrar. Você veio aqui por livre e espontânea vontade e disse que sua ex-mulher te mandou matar o jogador Daniel, que você recebeu um áudio, que você tem um áudio. É natural, eu como jornalista que eu te peço. Verdade. Senão eu não estaria fazendo meu trabalho. E é natural eu falar para você que quem vai ter acesso a esse telefone... Aí nesse momento ele já mudou a expressão, já não tá sorrindo. Agora ele ficou meio irritado com a pergunta da jornalista, ao ser pressionado. Percebe que é uma característica então da personalidade mesmo. É aquela pessoa que ela não gosta de ser afrontada. É aquela pessoa que sempre tem que estar dominando o pedaço. E aí ele já muda a expressão para uma expressão de raiva aqui. Primeiro é a justiça. Você consegue entender que é difícil de eu acreditar que pra mim, sua, que você tá mentindo? Peguei, fechei o olho e fui para BR. E a gente vai para aquele lugar que é, infelizmente, onde aconteceu tudo. Eu vou para trás do carro, abro o porta-mala. Quando eu vi, já tinha acontecido. Você tira o Daniel sozinho? O Daniel era pesado, um atleta. Sim, o Daniel era leve, eu era forte. Eu tava com 95 quilos. Eu perdi 25 quilos dentro da cadeia. Tenho 70 agora. Peguei ele... Então percebe que no discurso dele, na narrativa dele, ele também tem esses traços assim bem egoístas, né? Ele fala muito de si. Eu tinha 95 quilos, perdi 25 quilos aqui na cadeia. Isso tudo são detalhes que não são relevantes para o caso em si. Eu sei que ele está explicando que ele era mais forte que o Daniel na ocasião. Mas perceba que no discurso dele, ele costuma trazer elementos que voltem toda a atenção para si. Então ele é uma pessoa acostumada a ter a atenção de todos. Com muita facilidade do carro, sozinho. E como eu sempre disse, e é a verdade, eu cometi esse crime sozinho. Aqui é um conflito de interesse. Um dos meninos hoje é marido da sua filha, que estava no carro, e o outro é um parente seu primo, Eduardo e David. Então agora ele começa, você vai perceber que ele lambe os lábios, então sobe a tensão ali, porque está perguntando se ele estaria encobertando as outras pessoas que participaram. O carro e o outro é um parente seu primo, Aí, passou uma vez. Eduardo e David. Passou de novo. Você está protegendo esses dois? Absolutamente. O David, o Igor e o Eduardo, eles não mataram ninguém. Eles não mataram o Daniel, não fizeram nada. Eu, infelizmente, fiz esse crime sozinho. Então é interessante isso, por isso eles foram absolvidos, porque eles não mataram ninguém, são inocentes. Você entregaria o marido da sua filha? Se tivesse errado, com certeza. Você entregaria seu primo? Sem pensar. Nesse ponto eu acredito que sim, né? Pelo menos ele acredita que eles não têm culpa, me parece. Os peritos afirmam que seria impossível você tirar o Daniel do carro, dado o primeiro golpe como foi dado, que ele sangrou bastante, e levado até aquele ponto onde o corpo foi deixado sem nenhum rastro de sangue, a não ser que alguém te ajudou. Alguém te ajudou no assassinato do Daniel? Ninguém me ajudou. O que explica não ter esse sangue espalhado? É um crime em que você tem muito sangue, é um crime violento, brutal, né? Essa logística, eu não sei te dizer, porque eu não sou um médico forense, né? Por exemplo, declina no processo que é um requinte de crueldade. E não teve requinte de crueldade. Não houve. O requinte de crueldade, ele ocorre quando a pessoa sofre para morrer. Isso é requinte de crueldade. Então, se vocês não sabem, fiquem sabendo. Porque primeiro... É um tom desafiador, percebe quando ele é uma pessoa bem dominadora mesmo, né? Foi a degola e depois foi
a emasculação. Por que você decidiu emascular o Daniel? Porque o fato dele ter feito o que ele fez, o fato dele estar em cima da minha mulher, aquilo me levou a fazer aquilo. Só que eu não estava no meu juízo perfeito, eu não estava bem, eu estava embriagado, a noite inteira eu estava bebendo, comecei a beber 7. Então, pessoal, aqui tem uma controvérsia, né? Na verdade, uma bandeira vermelha. Lá no começo da reportagem, ele fala assim, quando eu vi aquilo, eu sarei na hora. Então, admitindo consciência. E agora, ele já muda a história. Ele fala, quando eu cortei as genitálias dele, quando eu mutilei, eu cortei, emasculei o Daniel, eu não estava bêbado, eu estava fora de mim. Então, isso é uma contradição, né? 7 horas da noite e aquilo ali era 8 horas da manhã. Então a gente tá falando de muito tempo depois. Então eu não tava no meu juízo perfeito quando eu fiz aquilo. Você estava sob efeito de droga? Não, só de bebida. Só de bebida. Eu tentei, mas esses percalços no meio do caminho que vieram, fala uma coisa aqui, mata, não mata aqui, mata, liga, manda. Isso aí tira o teu foco do que você tá fazendo e você mira só no errado. Você se arrepende? Com certeza, todos os dias da minha vida. Por quê? Porque o Daniel, ele fez o que ele fez. Errado? Sim, errado. Errado o que ele fez. Porém, ele era filho de alguém. Ele era neto de alguém. Ele era pai de alguém. Então, isso daqui, o arrependimento para todo mundo que está preso, ele vem todo santo dia. Ninguém merece morrer. Ninguém, Thaís. Eu falo isso por você do fundo da minha alma. Ninguém. A gente não tem o direito de matar ninguém. Ninguém. Eu não tenho o direito de matar ninguém. Ninguém. As pessoas que cometem crimes, Thaís, elas têm que ser julgadas e condenadas e ficarem presas. Pessoas que cometem crimes não merecem morrer. E pode ter certeza que eu estou pagando, não tanto quanto ele, que infelizmente ele pagou com a vida dele. Mas está saindo muito caro para mim. Se eu pudesse, é lógico que eu faria diferente, sem pensar. Se eu pudesse, eu falava, segura, chama a polícia. Quando eu vi, fui dragado para dentro disso e tô aqui. Acaba a entrevista aqui, sela. Pessoal, fica claro na análise que a gente fez que Edson Britz foi legalmente e justamente condenado pelo assassinato do jogador Daniel. O que difere ele de algumas outras análises que eu fiz aqui é que nele consegue-se ver alguma emoção. Ele tem realmente certa empatia pelas pessoas. Por que eu digo isso? Porque isso é uma coisa selecionável. Então, quando ele fala da filha, quando ele fala de família, ele realmente é uma pessoa que se importa com essas pessoas, porém percebe-se ao mesmo tempo que acima dessas conexões está a própria imagem dele. É uma pessoa extremamente dominadora, acostumada a tomar decisões que favoreçam a si próprio primeiro e depois aos outros. E mesmo que ele tivesse ali sob uma forte comoção ou psicologicamente abalado pelo que ele viu, pela suposta traição da esposa, obviamente nada justifica o que ele fez. E o fato dele ser uma pessoa egoísta e uma pessoa dominadora me parece violenta também. Eu acredito que a justiça foi bem servida neste caso. Agora, o problema, ou o ponto todo é saber agora se realmente houve um mandante ou não. Cristiana Britz mentiu para ser absolvida ou não? Será que ele só está fazendo isso para se vingar da ex-companheira ou ele realmente resolveu contar a verdade? São coisas que o Ministério Público ainda vai ter que investigar e você fique atento aqui no canal, porque eu vou trazer análises também da Alana Britz e da Cristiana Britz. Ambas já deram entrevistas e nós vamos ter condições de analisar. E se você gosta aqui do meu canal, apoie o meu trabalho, considere se tornar um membro. A partir de agora, os membros terão acesso antecipado a todos os vídeos que eu postar aqui no canal, inclusive aos shorts. E também haverão conteúdos exclusivos só para os membros. Então considere se inscrever. Muito obrigado, não vá embora sem assistir a este vídeo e a esta playlist, porque elas contêm o caso Vitória, um dos casos de maior repercussão do país, que eu também analisei aqui no canal por completo. Um abraço, gente, até o próximo vídeo. Tchau.